Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de cálculo. Essa é a parte 2 das aplicações da integral para o cálculo de volumes. Se você perdeu a parte 1, sugiro que você assista ela primeiro e depois volte aqui. Nessa videoaula, iremos estudar o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y de um conjunto A, seja f de x maior ou igual a zero e contínuo no intervalo AB, com A maior do que zero. Seja A o conjunto do plano de todos os pares x e y, tais que x varia entre A e B e o y varia de 0 até o f de x. Seja B o conjunto obtido pela rotação em torno do eixo y. Isso é exatamente o que nós temos aqui, vejam. O conjunto A é formado pelos pontos x e y que são limitados, com x variando de A até B, e o y variando aqui de 0 até o valor da função f de x. Quando nós rotacionarmos esse conjunto ao redor do eixo y, nós teremos um sólido dessa forma. Vejamos isso numa animação para ficar mais claro o que a gente está fazendo. Percebam que ao rotacionar ao redor do eixo y, nós teremos uma figura circular. Essa figura ela pode lembrar vários objetos. Poderia ser uma roda de um carro, poderia ser, pensando em dimensões maiores, um estádio de futebol, uma casa de shows, um museu. Veja que nós mantivemos o interior vazio para que você possa enxergar melhor o que está acontecendo. Desta forma, o nosso objetivo é o de definir uma forma de calcular o volume V do sólido B de revolução em torno do eixo Y. Lembrando que sólido de revolução é todo sólido formado quando nós giramos uma figura plana ao redor de um eixo fixo. Nesse caso, o eixo Y. Para atingir esse objetivo, nós vamos recordar o teorema de Pappus-Guldin, que diz o seguinte: se uma figura plana é rotacionada em torno de um eixo que não a intersecta, então o volume do sólido de revolução gerado é dado pelo produto entre a área da figura rotacionada e o comprimento da circunferência, cujo raio é a distância d entre o centro de gravidade da figura e o eixo de revolução. Deste modo, vamos considerar uma partição do nosso intervalo AB. Lembrando que uma partição do intervalo AB nada mais é do que uma subdivisão do intervalo AB em vários intervalos menores. Dada essa partição, consideremos CI o ponto médio do intervalo xi menos 1, xi. Então, por exemplo, nesse intervalo aqui, que vai de xi menos 1 até xi, o ponto médio nós estamos considerando CI. E então, nós construiremos a soma de rima fazendo os retângulos aqui, tendo por base xi menos 1, xi, e como altura o f de CI, ou seja, o f desse ponto médio. Deste modo, se queremos utilizar o teorema de Pappus-Guldin, então nós precisamos saber quanto vale esse comprimento, que nós sabemos que é CI, justamente a coordenada x desse ponto. Vejam que essa é a distância do centro de gravidade do retângulo, que nós sabemos que está no ponto médio do retângulo, até o eixo de rotação, que será o eixo y, é dado por CI, e a área desse retângulo nada mais é do que a base vezes a altura. A altura aqui do retângulo é f de CI, e a base é xi menos 1, que é o delta xi. Desta forma, se aplicamos o teorema de Pappus-Guldin, então percebam que se a distância é CI, nós podemos pensar a distância como sendo o raio. Portanto, lembrando que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes r, nós temos aqui, olha, 2 vezes π vezes CI, que seria o comprimento da circunferência com esse raio, e o f de CI delta xi nada mais é do que a área dos retângulos. Dessa forma, este será o volume do sólido gerado pela rotação do retângulo com base ΔXi
e a altura f de CI. Percebam que ao rotacionar esse conjunto de retângulos ao redor do eixo y, nós teremos aí a formação de um sólido que é cheio de degraus, e esse sólido poderia representar também várias coisas, né? Poderia, por exemplo, representar arquibancadas de um estádio. Notem que o volume desse sólido nada mais é do que a somatória dos volumes de cada um dos sólidos gerados pela rotação de cada retângulo. Sendo assim, observem ainda que o 2π é constante, então nós poderíamos jogar ele para fora aqui da soma, colocando em evidência, e teríamos 2π vezes a somatória com indo de 1 até n de CI, f de CI, ΔXi. Mas isso, quando nós fizermos o ΔXi indo para zero, vai tender ao que nós vamos definir como sendo o volume, que será igual a 2π vezes a integral de a até b de x, f de x dx. Uma outra forma de escrever é escrever como sendo 2π integral de a até b de x vezes y dx, onde o y é a nossa função f de x. Exemplo 1. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y do conjunto A, limitado por y igual a 2x² menos x³ e y igual a zero. Então, nosso primeiro objetivo vai ser desenhar esse conjunto A. Vou procurar as raízes aqui. Então, ao escrever 2x² menos x³ igual a zero, colocando x² em evidência, nós vamos ficar com x² que multiplica 2 menos x igual a zero. Isso implica que x é igual a zero ou que x é igual a 2, são as raízes. Dessa forma, vamos no gráfico marcar os pontos 0 e 2 no eixo x. Agora, observem que essa é uma função do terceiro grau que só possui duas raízes, sendo 0 uma raiz de multiplicidade 2. Se nós quisermos saber o comportamento desse gráfico, notem que o coeficiente dominante, que é aquele que acompanha o x³, ele é negativo. Portanto, quando nós fizermos x indo para menos infinito, a nossa função y irá para mais infinito. Quando nós fizermos x indo para mais infinito, nossa função irá para menos infinito. Como nós sabemos que essa é uma raiz e essa é uma outra raiz, o nosso gráfico terá o seguinte comportamento. Se nós quisermos saber quem é esse ponto de máximo, basta calcular a primeira derivada e igualar a zero. Nós encontraremos duas respostas, uma será o zero e a outra será esse valor. Para verificar que realmente é um ponto de máximo, basta calcular a segunda derivada e ver que a segunda derivada ela é menor do que zero. Então nós teríamos esse ponto. Como estamos fazendo apenas um esboço, eu não vou me preocupar com quem é esse ponto, mas daria para achar. Agora, vejam que nós estamos interessados no conjunto limitado pelo eixo x e pelo gráfico da função. Portanto, o nosso conjunto A é esse conjuntinho. Apenas por curiosidade, vejamos quem é o sólido formado quando nós rotacionamos o conjunto A ao redor do eixo y. Vejam que tem um formato característico. Olhando assim de lado, lembra um pouco a vasilha de ração do meu cachorro, o Gauss. Obviamente que para que fosse uma vasilha de ração, nós precisaríamos mudar a curva de dentro para que houvesse mais espaço e não houvesse aquele bico formado. Então, agora que nós já sabemos quem é o conjunto A e como é o sólido gerado pela rotação ao redor do eixo y, nós podemos aplicar diretamente a fórmula que nós vimos antes. Nós sabemos que o volume será dado por 2π vezes a integral de 0 a 2 de x vezes a nossa função y.
Nossa função y é 2x ao quadrado menos x ao cubo, dx. Então, isso daqui será igual a 2π, integral de 0 a 2. Vou fazer a propriedade distributiva, então nós ficaremos com 2x ao cubo menos x à quarta dx. Bom, é uma função polinomial, então é bem simples encontrar a primitiva. A primitiva nesse caso será 2x à quarta sobre 4. Nós poderíamos ter escrito x à quarta sobre 2, fazendo simplificação, menos x à quinta sobre 5. Isso calculado de 0 a 2. Portanto, o volume será igual a 2π, que multiplica. Substituindo o 2, nós teremos 2 vezes 2 à quarta sobre 4, menos 2 à quinta sobre 5. Vejam que quando nós substituirmos o zero, vai zerar as duas partes, portanto aqui nós teríamos menos zero. Isso será igual a 2π, que multiplica 2 à quinta, 32, sobre 4, daria 8, menos 32 sobre 5. Isso implica que o volume que nós procuramos será igual a 2π vezes 5 vezes 8, 40, menos 32, 8, sobre 5. Portanto, o volume será igual a 16π sobre 5. Unidade de volume. Nós não vamos escrever as unidades, mas você poderia usar um UV, por exemplo, para denotar unidade de volume. Exemplo 2. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo y do conjunto A, limitado pelos gráficos de y igual a x e y igual a x ao quadrado. Vejam que se nós quisermos saber onde esses dois gráficos se cruzam, basta igualar x a x quadrado. Isso implica que x menos x ao quadrado é igual a zero. Colocando x em evidência, nós teríamos 1 menos x multiplicando o x, isso igual a zero. Portanto, x é igual a zero ou x igual a 1. Nós sabemos ainda que o gráfico da função y igual a x é a reta bissetriz do primeiro quadrante e a função y igual a x ao quadrado tem como gráfico a parábola. Logo, a região limitada entre os dois gráficos será essa região A. Novamente, vejamos como fica o sólido quando nós rotacionamos esse conjunto ao redor do eixo Y. Vejam que esse sólido ele lembra um pouco uma cuia. Agora que nós já sabemos como é o formato desse sólido, observe que a região A, limitada entre os gráficos de y igual a x e y igual a x ao quadrado, pode ser decomposta na diferença dessas duas figuras. Então, esse triângulo que gera a região B e essa figura limitada pelo gráfico de y igual a x ao quadrado, que gera o conjunto C. Sendo assim, se nós queremos calcular o volume do sólido gerado pela rotação do conjunto A ao redor do eixo Y, basta calcular o volume do sólido gerado pela rotação do conjunto B ao redor do eixo Y e subtrair desse volume o volume do sólido gerado pela região C quando nós rotacionamos ao redor do eixo Y. Agora, observe que o volume do sólido gerado pelo B ao redor do eixo Y, por definição, será 2π vezes a integral de 0 até 1 de x vezes a nossa função, que nesse caso também é x, dx. Portanto, isso será igual a 2π, integral de 0 até 1 de x ao quadrado dx. Isso daqui será igual a 2π, uma primitiva de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3,
nós iremos calcular de 0 a 1. Portanto, esse primeiro volume será 2π vezes 1 sobre 3 menos 0. Então, isso aqui vai ficar 2π sobre 3. Da mesma forma, o volume do sólido gerado pela rotação de C ao redor do eixo y será igual a 2π vezes a integral de 0 a 1 de x, que multiplica a função que agora é x ao quadrado. Desta forma, nós temos 2π integral de 0 a 1 de x ao cubo dx. Isso aqui será igual a 2π, primitiva de x ao cubo é x à quarta sobre 4, calculado de 0 até 1. Isso daqui será igual, vejam, vai ficar 2π vezes 1 quarto menos 0. Então, esse resultado, 2π vezes 1 quarto, fica igual a π sobre 2. Assim, o volume do sólido gerado pela rotação do conjunto A ao redor do eixo y será igual ao volume do sólido gerado pela rotação do conjunto B ao redor do eixo y, que é 2π sobre 3, menos o volume do sólido gerado pela rotação de C ao redor do eixo y, que é π sobre 2. Tirando o mínimo múltiplo comum, nós temos 6 dividido por 3 é 2, vezes 2, 4π. 6 dividido por 2, 3, vezes menos π, menos 3π. Portanto, esse volume será igual a π sobre 6. Unidade de volume, se você quiser colocar, nós manteremos apenas o valor numérico aqui, sendo a unidade de volume dada para cada situação específica. Então, para finalizar essa videoaula, vamos observar quem são as rotações do conjunto B em azul e do conjunto C em vermelho ao redor do eixo Y. Então, percebam que o conjunto azul, o interior dele é um cone, enquanto que o interior do conjunto vermelho é um paraboloide. Então, quando nós fazemos a diferença do conjunto azul menos o conjunto vermelho, nós teremos aquela figura que por fora é um paraboloide e por dentro é um cone. Com isso, nós encerramos a parte 2 das aplicações da integral para o cálculo de volumes. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo, inscreva-se no canal. Abraços e até mais!